paz, eu costumo dizer que a paz muitas vezes tentou fugir pela janela. Mas ainda bem que ela permaneceu. A janela dos nossos olhos. Tá? Não é a janela da casa, não. A janela dos nossos olhos. A paz parecia que não tinha. Meu Deus, mantém, Senhor. E ele, graças a Deus, nos manteve paz. Em tempos e momentos muito desafiadores. Que ano desafiador que vivemos em todos os sentidos. Porém, em todo tempo, podemos ver, sentir e ser confortáveis com a presença do Espírito Santo. Verdade ou mentira? Quando desafiador que não terminou hoje, então, as notícias não foram muito agradáveis. Nossa querida Tayane e a família dela toda está passando por um momento de perda, momento de dor. Vamos orar por ela hoje. Assim como a Tayane, outras pessoas também podem ter esse sentimento, esse momento de dor. Todos os dias apenas para um novo ano e uma notícia dessa chega da sua família. Que coisa difícil, né? Talvez você está enfrentando outro tipo de dor, que não seja uma perda, mas seja uma dor interna, seja familiar, seja uma decepção. Mas o Senhor, em todo o tempo, Ele está conosco, e o Espírito Santo, Ele sempre movimenta a nosso favor. Ele sempre está conosco, nos fortalecendo, aquietando a nossa alma, produzindo a persistência, a perseverança, trazendo a sua paz, alegrando os nossos corações e muito mais, no tudo, Ele tem, porque Ele é característica dEle, é a personalidade dEle, né? Ele não é um Deus que se submete pela circunstância, Ele não é um Deus que é levado pelos sentimentos, Ele não é um Deus perdedor, Ele é e nos tornou mais do que vencedores. Então o Senhor, Ele sempre esteve conosco. Então, antes de entrar no nosso assunto desse dia, eu quero passar com vocês alguns versículos e alguns tópicos. Eu quero que abra 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 6 ao verso 10, e depois pula para o verso 16 ao verso 18. 2 Coríntios 4 diz: pois Deus que disse, haja luz na escuridão, nos fez compreender que é o brilho da sua glória que se vê no rosto de Jesus Cristo. Entretanto, este tesouro precioso está encerrado, ou colocado, ou derramado no vaso de barro, isto é, no nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. E assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Amém? E no verso 16 diz: por isso, nunca desanimamos, embora os nossos corpos se gastem, a força interior vai se renovando dia a dia. Aleluia! Estes nossos sofrimentos e aflições, leves e momentâneos, não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo sempre. 18. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê. Pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se vê dura eternamente. Ano difícil, desafiador, mas em todo tempo essa palavra se cumpriu em nossas vidas. Porque dentro do nosso corpo foi colocada a presença do Espírito Santo. A vida do Espírito Santo se move dentro de nós. Então o nosso corpo, que é fraco no natural dele, se transformou em forte e em força, porque o poder que se aperfeiçoa dentro de nós é muito maior do que
que achamos ou pensamos. É o poder de Deus que faz com que nós nos tornamos mais do que vencedores, porque foi assim que Ele determinou que seríamos. Então enfrentamos e enfrentaremos momentos muito desafiadores, muito dolorosos. Às vezes ficamos até perplexos. Porque tem certas coisas que acontecem que vamos combinar que não tem anexo, não tem o porquê, mas estamos sendo levados a viver, estamos vivendo esse momento e ficamos assim, e agora? O que vai ser? Como vai ser? Mas aí vem a soberania do poder do Espírito Santo fazendo-nos entender e trazendo o entendimento que assim como Jesus padeceu, nós também padecemos, porque não somos mais nós que vivemos, e sim é Ele que está vivendo dentro de nós. Então o nosso corpo está experimentando uma transformação, aonde chegaremos e nos tornaremos como Ele é. Então é a vida dele que está sendo gerada dentro de nós. Então o inferno, o mundo e tudo que há contra a fé começa uma luta contra nossas vidas para tentar nos paralisar, para tentar nos arrancar do eixo. Mas aí ele logo em seguida diz, é por isso que não devemos. Porque embora os nossos corpos físicos se desgastem com o cansaço, às vezes até enfraquece por causa das lutas, dentro de nós, a nossa força interior, ela se renova, dia após dia. Então, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, as circunstâncias, as dores e sofrimento, não olhamos para isso, mas olhamos para aquilo que não se vê, porque não se vê o que nos aguarda, é eterno, está nos esperando, e ninguém pode impedir de vivermos isso, amém? Então, a gente pode sim contemplar nesse ano como definir um ano difícil, né, desafiador, porém, um ano onde aprendemos muito com o Senhor. Muita coisa. Eu acredito que você não é mais aquele que iniciou 2024. Você hoje está terminando 2024, vai iniciar 2025 completamente diferente daquele que iniciou 2024. Verdade ou mentira? Algo aconteceu. Efésios, capítulo 1, do verso 13 ao verso 14, também tem um recadinho para nós. A gente vai ler o 13 e o 14 do capítulo 1 de Efésios. Aleluia. A Bruna hoje está aqui, tá? Tira a foto, bota no palavra, Pai. E por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês, que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo, foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido, amém? Nós temos a marca de Cristo, amém? Nós somos a propriedade dele, sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para a qual louvemos ao nosso glorioso Deus. É uma certeza convicta, é uma convicção verdadeira. Ele fez, e essa certeza, essa convicção está inserida dentro de nós, está implantada dentro de nós, através do poder do Espírito Santo. É uma certeza. Ele disse, ele cumpre. João, ele vai dizer que ele não veio fazer a sua vontade, mas ele veio fazer a vontade de seu Pai. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, amém? Cumprir a sua vontade. Dentro desses desafios que vivemos com o passar do tempo, em cada ano, em cada mês, em cada dia, orientados por Ele, conduzidos pelos seus ensinamentos, encorajados, animados pelo seu amor, seu cuidado no todo nos invadiu. Estamos sendo levados pelo poder do Espírito Santo a novos rumos. Você crê nisso? Novos desafios, amém? Novas etapas de crescimento. Como já sabemos, estamos
com suas características, com sua personalidade, como Ele é, estamos nos tornando. Ele não veio a carne como homem em carne, não sofreu a morte da cruz para que nós continuássemos sendo as mesmas pessoas. Esse efeito de transformação que Ele nos leva a viver é para que nós voltemos à nossa origem, e a nossa origem é ser como Ele é. Quando Deus criou o homem do pó da terra, Ele fez o homem do pó da terra a sua imagem, a sua semelhança, com as suas características, com a sua autoridade, com o seu poder. Ele deu domínio para nós que estavam sobre Ele, para que nós pudéssemos dominar na terra que Ele criou. O pecado entrou, tentou destruir, Jesus veio e nos resgatou e nos trouxe de volta para isso. Hoje nós temos esse poder, essa autoridade se movendo dentro de nós. Então, queridos, não sei o que foi para você em 2024, mas eu sei e tenho absoluta certeza que se você permaneceu de pé, é porque Ele esteve e Ele está em você, amém? E o que Ele quer de nós agora é que nós nos rendemos ainda mais esse ano, que nós nos aproximamos ainda mais dele, como diz Tiago, conforme nos aproximamos dele, Ele se aproxima de nós, e conforme Ele vai se aproximando de nós e nós dele, somos transformados com glória cada vez maior e nos tornamos mais e mais semelhantes a Cristo Jesus. Esse é o propósito do Senhor na terra. E foi para isso que Ele convocou a mim e a você para sermos. Não estamos aqui para encher a igreja. Estamos aqui para fazer a diferença de Jesus Cristo, amém? Nós estamos aqui para apontar os erros dos outros. Estamos aqui para dar a mão e dizer levanta e vambora, porque tem algo extraordinário da parte de Deus para a sua vida. Amém? Esse é o propósito. Louvar a Ele, se render a Ele. E eu quero passear em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6 agora. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Tá bom? Não posso perder tempo. Foi. Vai. Eu vou abrir aqui, gente. Deuteronômio, capítulo 6, 31, verso 6. Aleluia. Só porque eu abri. Só Jesus, né? Sejam e sejam. Não deles, nem fiquem, pois o Senhor, o seu Deus, vai. Essa promessa foi quem fez. E aí eu te pergunto, por um acaso ele falhou? Muitas das vezes somos levados pelos nossos sentimentos, pelas nossas razões, e achamos até que é Deus que está nos conduzindo ou que Deus não está. Mas há uma promessa sobre nós que diz que não precisamos ter medo, não precisamos nos apavorar, porque Ele está conosco. Quem é Ele? Ele é o Deus que criou todas as coisas, todas as coisas. Ele tem todo o poder supremo é dele. E se esse Deus que é todo poderoso diz que não nos deixa, está conosco, por que vamos ter medo? É certo que existem coisas assustadoras. Eu vou te contar. Tem hora que dá vontade de sair correndo e deixar tudo para trás. Mas quando a gente para e ouve o Espírito da verdade, que tem a ordem de trazer à memória aquilo que Ele nos ensina, a gente percebe que Ele manda a gente ser forte, corajoso, manda não termos medo nem andarmos apavorados, porque é Ele que está conosco. Se no passado creram dessa maneira e viveram isso, no presente também precisamos crer para viver. Não é viver para crer, é crer para viver. E no futuro, que está bem próximo, também precisamos permanecer na crença para poder viver o extraordinário de Deus. Amém? Agora abre Josué capítulo 1, verso 9.
Aleluia. Digo, repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo, e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você. Esteja onde eis? João 14, verso 16 e verso 18. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, que nunca deixará vocês. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele mora com todos e agora estará em... Verso 18. Não, eu não amarei vocês. Como órfãos, eu voltarei para vocês. Fica voltando, gente. Nosso Senhor. E nesse processo, Ele envia o seu próprio Espírito nos amparar. Para em todo o tempo que necessitamos e precisamos, é só invocá-lo. Ou melhor ainda, é só perceber, porque Ele não nos deixa. Amém? João 14 ainda, pula para o verso 26 e 27. Mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo, que virá em meu nome, Ele ensinará todas as coisas a vocês e fará lembrar todas as coisas que eu mesmo tenho dito a vocês. Verso 27. Deixo a paz com vocês, e minha paz eu dou a vocês. Não é como a paz que o mundo dá. Portanto, não se aflijam e nem tenham. Ele enviou o Consolador, o Espírito da verdade, que nos ensina e nos lembra todas as coisas. E nos deixou a sua paz, e não é essa paz que o mundo dá, mas é uma paz que excede o entendimento, que vai além da nossa maneira de ser. É a paz de Deus, amém? Uma característica que é dele. No ano de 2023, Ele nos levou a começar o processo do aprendizado. Quem lembra que foi o ano do aprendizado? A gente tentou ir um pouquinho mais atrás para procurar os outros, mas não tínhamos tempo para isso. Tá? Mas aí volta até 2023. Ele nos levou a começar esse processo. E isso não ficou em 2023. Tem gente que pensa que o tema do ano, porque nós somos uma das igrejas que trabalha com o tema por ano, né? O ano inteiro. E às vezes a gente pensa assim, é só para esse ano. Não, gente. Ele vai nos habilitando. Mas aquilo não ficou naquele ano. Continua sendo aperfeiçoado em nós. Então, o ano do aprendizado que começou em 2023 ainda está em ação, amém? E isso não ficou lá, porque os temas que Ele nos dá e nos leva a viver não é só para aquele ano, e sim é um conjunto que vai sendo encaixado um no outro. Então, temos vivido um momento de descobertas sobre as poderosas verdades de Jesus Cristo em ação em nós e através de nós. O conhecimento, o aprendizado está em ação. Todo aquele que quer, sabe, quando você entra numa faculdade, você entra na faculdade para ser bem para ter um bom aprendizado, vamos dizer assim, que a palavra que eu fiz vai ser no momento, né? Como sempre, não poderia fechar o ano sem isso. Aleluia. Então, voltando para cá, a gente começa a perceber que o Espírito Santo ele nos leva a ser mais maduros na fé, mais maduros nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. A nossa mente ela passa por uma transformação diária, um dia após o outro, através da palavra. A mentalidade já não é mais a mesma e começa a ser transformada a mentalidade de Cristo. Então nós começamos a entender que o aprendizado dele está em ação, porque aqueles que conhecem a verdade, prosseguem conhecer, têm a libertação e têm a firmeza que necessita para chegar até o fim dessa corrida que é a fé. João capítulo 8, versos 31 e 32, fala sobre isso. E Jesus falou aos judeus que creram nele: vocês
discípulos, se permanecerem na minha palavra, conhecerão a verdade, e a verdade os só se torna verdadeiramente discípulos conhecendo e permanecendo no conhecer. Eu não posso entrar numa igreja, aceitar Jesus e achar que ele já está tudo certo. Eu preciso continuar o processo de solidificação, de transformação. E aí que está o maior desafio da igreja, aí que está o maior desafio do ser humano, o permanecer. Muitas das vezes é muito mais fácil parar, deixar para trás, não dar continuidade, porque achamos desafiador, achamos difícil, achamos complicado demais, mas o Senhor não chamou covardes, o Senhor chamou pessoas corajosas, não por natureza, mas sim pelo poder dele. Então, quando o poder dele entra em ação dentro de nós, ele nos transforma em pessoas corajosas. E ao invés de sermos pessoas desistentes, passamos a ser pessoas que permanecem até o fim, custe o que custar. E falando sobre isso, eu lembro de Jesus, esse foi até o fim. E está até hoje em ação. Depois veio seus discípulos, segundo ele, que permaneceram até o fim. Sofreram tudo e um pouco, mas não negaram a Jesus. Não olharam para trás, não desistiram do chamado, não desistiram da vocação, não desistiram de quem eles conheciam e quem eles pertenciam. Com essa história toda, tanto de Jesus como dos discípulos, nós podemos tirar lições para as nossas vidas. E podemos aprender com ele que permanecer é a melhor coisa que podemos fazer. A desistência não nos leva a lugar nenhum, amém? Então, essa reta final, permanecer é o que precisamos. Tudo isso está dentro de quem Ele é. Tudo isso está dentro de quem Ele quer nos transformar. Ele quer e está fazendo com que nos transformamos nele mesmo. Ele declarou que como Ele é, nós somos. O Senhor ele tem trabalhado nisso, gente. Eu sei que é muito difícil a Bíblia. É muito complicado entender o que diz a Bíblia. Quando você entende de maneira natural, ou quando você tenta levar ela de maneira natural. Mas quando há uma fé que brota dentro do nosso coração e quando dá espaço para o poder do Espírito Santo, conhecer cada coisa a nosso respeito é algo extraordinário, porque o Espírito Santo ele traz a compreensão e o entendimento de tudo que a palavra do Senhor está falando a nosso respeito. E na junção, a palavra e o Espírito produz uma vida, eficácia, abundante e poderosa dentro de nós, que é a vida de Cristo. Então o Senhor ele quer continuar fazendo esse crescimento, Ele quer continuar dando esse avanço, mas eu preciso deixar para trás as coisas que 2024 está ficando para trás. E eu preciso dar prosseguimento para aquilo que está adiante de nós. Eu não posso ter os meus olhos fixos no que está atrás, no que passou, mas eu preciso fixar os meus olhos no que está adiante de mim, no que está à minha frente. Hebreus já diz isso, e o próprio apóstolo Paulo também fala isso. Esquecendo das coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Então tem algo radiante em nossa frente, tem algo que está na nossa direção, e é isso que nós precisamos continuar, um passo após o outro, uma caminhada após a outra, adiante, e não paralisar para pensar ou lembrar do que ficou para trás. Se para trás ficou, é lá que vai permanecer, amém? E tem um versículo muito interessante, poderoso, que é Isaías 43, do verso 18 ao verso 21, fala também sobre isso. Isaías 43, 18 ao 21. Não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto, e no meio da terra seca, farei correr riachos. Às vezes a gente se encontra num deserto. No deserto de muitas coisas. Mas será que a gente não percebe que Ele está fazendo algo poderoso? Se precisamos de água, Ele brotará a água no meio do deserto.
riachos já começam a brotar, amém? No verso 20, os animais do campo me louvarão, como também os caios, lobos ou cachorros selvagens, e os avestruzes, porque eu fornecerei bastante água no deserto. Você está aí, amém? Olha isso, e o riacho na terra seca, para o meu povo, o meu escolhido, beber à vontade. 21. Ao povo que formei, para mim mesmo, para me dar louvor perante o... Nós fomos e somos formados por Ele mesmo, para Ele mesmo. E aí Atos 17, 28 fala sobre isso. Por Ele nos movimentamos, por Ele existimos, é para Ele todas as coisas, diz Romano. Então você não existe por você próprio, você existe para Ele. E se estamos enfrentando momentos de deserto, Ele é o Deus que faz brotar no meio do deserto água fresca, limpa, pura e poderosa para nos manter saciáveis. Os avestruzes, eles enfiam a cabeça no meio da terra, você já viu isso? Para refrescar. E olha o que Deus fala, Ele fala dos cachorros, né? dos lobos, dos chacais, seja a tradução, que precisam de água porque está no meio do deserto. E Ele traz os avestruzes que também precisam de refresco porque está no meio do deserto. Se Ele pode fazer isso com os animais o louvam, o que mais Ele não pode fazer comigo e com você? Muito mais. Diz Mateus 6 que se as aves têm, se os campos têm, quanto mais nós que somos seus filhos, não só teremos, mas viveremos muito mais. Amém? Você crê nisso? Até agora você está entendendo? Amém? Tudo isso está dentro de quem Ele é. Tudo isso está dentro de quem Ele quer nos transformar. Ele quer e está fazendo conosco uma transformação nele mesmo. Falando de novo, podemos de novo. Porque Ele quer que sejamos a resposta dele nesse mundo de trevas. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Me cega ao ponto de ver eu creio que Jesus em sua obra. Nós podemos ver claramente que a glória que está operando vem de Cristo Jesus. E essa glória ao qual está sendo operada em nós, nesse momento, é o poder dele que está nos transformando cada vez maior, e de cada vez mais e mais glória à sua imagem e semelhança. Por isso que quando a gente reflete um pouquinho na nossa vida, a gente vê que a gente não somos mais aqueles. Estamos vivendo um processo onde não seremos mais, de nenhuma maneira, aquela pessoa, mas nos tornaremos, de todas as maneiras, a sua imagem. Você crê nisso? Você quer viver isso? Eu quero. E eu estou no processo. Mas a minha pergunta é: a igreja do Senhor Jesus Cristo está pronto para continuar o processo? Estou pronto para viver o que Ele começou? Pois Ele é fiel para terminar. E nós somos fiéis para permanecer? Essa escolha é nossa, amém? 1 João, capítulo 4, versos 16 e 17. Nós sabemos quanto Deus nos ama, porque já sentimos o seu amor. Você já sentiu o amor de Deus? Amém? E porque cremos nele, quando Ele nos diz que nos ama profundamente. Você crê nisso? Amém? Deus é amor. O amor está vivendo em Deus. E Deus está vivendo nele. E à medida que vivemos em Cristo, o nosso amor se torna mais perfeito e completo. E assim, nós não nos
envergonharemos, nem ficaremos perturbados no dia do juízo, mas poderemos apresentar-nos diante dele com confiança, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de... Aleluia! É como a vida de Cristo Jesus. A gente sentiu do seu amor. É poupável, como diz a pastora Deise. É poupável. Não é algo que seja não real. Por mais invisível, ele é real. Por mais que não conseguimos ver, apesar que ele já está se apresentando para alguns pessoalmente, mas por mais que ainda os nossos olhos não o vejam, podemos senti-lo, podemos percebê-lo e podemos saber que o seu amor é o que nos mantém, amém? E se hoje nós conseguimos amar, olha para o teu irmão, você consegue amá-lo? Então você tem o amor se aperfeiçoando dentro de você. Então você tem a vida de Cristo sendo aperfeiçoada dentro de você. Da mesma maneira que ele vive, nós vivemos. Do mesmo jeito que ele se movimenta, nós nos movimentamos, amém? Eita! Esse ano de 2025 será um ano onde ele vai nos levar a viver mais ainda tudo o que projetou para as nossas vidas. Você crê nisso? Seu poder está nos levando a sermos pessoas completamente transformadas por Ele. Ele está nos transformando, nos habilitando, colocando suas características em nós, para que através de nós outros venham a ser transformados também. Por essa razão, não podemos parar de dar todo o espaço que Ele quer que demos das nossas vidas, pois cada vez que nos aproximamos dele, Ele se aproxima de nós. Você deu espaço para Deus esse ano, não deu? Você viveu um pouco, não vou dizer nem um terço, mas você viveu um pouco. Agora imagina se você der total espaço. E aí eu trago o apóstolo Paulo à memória, porque esse cara deu total espaço para Deus. E ele se transformou naquele que seria o autor em carne da graça. Pois o autor estava implantando nele a perfeição da graça. E o cara se transformou num anunciante, não só de anunciar, mas de viver a graça de Deus. Que nós possamos também, assim como ele, dar todo o espaço que ele precisa, para que o operar de Deus seja mais do que nós pensamos, amém? Ou até mesmo desejamos. A palavra do Senhor diz que o que Ele tem reservado para nós vai mais além do que desejamos e até mesmo além dos nossos mais altos pensamentos. É incontável, é indizível, mas Ele diz, estou preparado. Então vamos viver, amém? João 15, verso 3 ao verso 5. Ele já limpou vocês pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em... Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse produzirá muito, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Esse capítulo inicia dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Nós somos os ramos que somos pousados, onde passamos por uma limpeza para produzir frutos. Então Ele nos usará as nossas vidas para que outros venham, para que outros encontrem, para que outros saibam. Talvez o seu marido, talvez a sua esposa, talvez seu irmão, talvez sua irmã, seu pai, sua mãe. Precisam ver em você o fruto sendo desenvolvido, para que eles tenham o desejo de conhecer aquilo que você está conhecendo. A palavra do Senhor diz que o nosso corpo, ele é uma carta viva de Deus, não escrita com letras feitas com caneta, mas escrita por letra feita pelo
forma do Espírito. É uma escrita que não tem como apagar, é permanente. Quem olha e quem lê, vê a glória de Deus se manifestando. E vê o quão grande Ele é verdadeiro e real. Amém? Esse ano Ele vai nos levar a viver algo tremendamente transformador. Ele está nos levando a uma experiência com Ele tão extraordinária. Está pronto para saber o tema desse ano? Ele nos trouxe 2023, o ano do aprendizado. E tem nos ensinado todas as coisas. 2024, Ele trouxe a permanência, né? O perseverar, não desistir e a paz dele. E o ano de 2025 será o ano da revolução. Nós vamos viver o ano da revolução de Deus. E quando o Espírito Santo, no meio desse mês, Ele trouxe isso, eu falei, que? Tá doido, isso é coisa da minha cabeça, é loucura, não. E desde então eu tenho estudado, eu tenho pesquisado hoje mais ainda, hoje eu passei um dia me aprofundando nisso. E eu vou te dizer, revolução, quem já estudou isso sabe muito bem do que eu estou falando. É algo assim assustador. Eu falei, que? Então só está nos preparando para isso? Senhor. E aí você está sentado aí e está assim, mas o que significa? Então, revolução significa mudança brusca e violenta na estrutura econômica, social ou política de um Estado. Reforma, transformação, mudança, ato ou efeito de revolucionar, de causar mudança profunda e etc. Isso no dicionário português. Aleluia. Olha que lindo. O outro deixa para depois. O outro deixa esse aí, pode deixar esse no fundo. O outro está lindo, o outro está extraordinário. No dicionário bíblico do original, não há muita informação sobre o significado de revolução, mas aqui estão alguns significados. Mudança profunda ou complementar. Movimento de busca, mudanças sociais, alteração da composição social, cultural, econômica e religiosa. Transformação intensa das bases de uma sociedade. Estabelecimento de uma nova ordem pelas forças políticas, sociais, verdadeiras e etc. Porque se eu continuasse falando, eu só ia falar sobre o que significa. Então o Senhor está nos convocando, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a viver o ano de 2025 de revolução. E aí quando eu fui estudar um pouquinho, né, lá Martinho Lutero, e os outros nomes que eu não vou me atrever a falar que a língua irmã, eu falei assim, meu Deus, o que é isso que você está me levando? Pelo amor de Deus. Socorro! Gente, algo novo vindo aí, amém? Por mais assustador que seja, eu consigo contemplar como algo novo, muito forte. E eu vou continuar, não terminei. Dentro desse novo desafio ao qual o Espírito está nos trazendo, podemos ver na própria vida de Jesus Cristo que Ele é o maior revolucionário de todos os tempos. Jesus, Ele é o maior. Ele não foi, Ele não será. Ele é o maior. E aí eu entendo quando Ele disse que essa igreja precisava ser a sua imagem. Eu entendo quando Ele diz que nós precisamos ter as suas atitudes. Não tem como ser a imagem disso ainda com a velharia. Então Ele tem nos levado a uma transformação de deixarmos para trás as nossas vontades, os nossos desejos, a nossa carnalidade, para então ter a característica dele implantado, o caráter, a personalidade, o fruto, a manifestação dentro de nós.
Ele está implantando ele próprio, porque há algo extraordinário vindo aí. Uma revolução final está sendo preparada à igreja. E quando o Espírito hoje me trouxe isso, a consciência mais profunda, eu falei assim, meu Deus, a igreja da terra está sendo preparada para viver algo poderoso, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. O revolucionário está vindo para fazer de novo algo extraordinário. E nós, como igreja dele, estamos sendo preparados para ser aqueles que anunciará e viverá essa revolução. E eu falei, eu estou achando que está acabando. E o Senhor faz isso? Eu estou confuso, muito. Mas Ele vem e tira toda a confusão. Amém? Oh, aleluia. De todos os tempos. Algumas pessoas têm dificuldade de compreender isso. Porque ainda vê Jesus na visão da religião ou da religiosidade. Jesus, ele não está na religião nem na religiosidade. Ele veio para quebrar isso. Quando ele se apresenta aos fariseus e os fariseus começam a questionar, ele quebra o tabu. Ele começa a revolucionar ainda em carne, ainda em vida na terra. E ele começa a mudar a cabeça daqueles. Uns se convertem, outros se voltam contra ele, outros têm interesse. Mas o tempo inteiro ele está anunciando, eu vim para mudar. E não para que continue permanente. Amém? Jesus Cristo é quem veio trazer uma transformação tão poderosa que não só mudou vidas do passado, como seu poder tem expandido de séculos a séculos, trazendo sua reforma e produzindo vidas completamente novas pelo seu poder. Igreja, de séculos em séculos o Senhor tem feito algo extraordinário, poderoso. E Ele não vai parar por aí. Por isso que Ele tem feito e trabalhado tanto para que a gente seja corajosos, para que a gente seja determinados. Ele tem operado de todas as formas para que a gente o olhe e não olhe as circunstâncias. Porque enquanto os nossos olhos estão nele, permanecemos de pé. Ficamos seguros, não afundaremos. A tempestade não nos matará, o barco não virará. Mas quando tiramos os olhos dele, somos levados pelos ventos de doutrina, somos levados pelas nossas emoções, somos levados pelo que achamos que é o certo e deixamos de viver aquilo que ele tem para nós. Que nesse final de ano a gente possa ser completamente disposto a viver aquilo que Jesus tem para nós. Amém? E eu trouxe 3 versículos aqui fundamentais de coisas que ele fez ainda em vida e de coisas que ele fez depois que subiu e enviou o seu Espírito. Lucas, capítulo 19, do verso 7 ao verso 10. Jesus lhe disse, hoje chegou a salvação a esta casa. Este homem também é um filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus estava se aproximando dos através. Essa história está falando de Zaqueu. Eu não quis ver essa história porque a gente ia perder muito tempo. Zaqueu era um cobrador de imposto daquela região. Era um pecador, era uma pessoa indigna aos olhos dos homens. Era uma pessoa que não merecia nem o bom dia deles. Aquela população tinha raiva de Zaqueu, porque Zaqueu tirava além da conta do que eles podiam tirar. Era uma pessoa que não era boa, bem vista. Mas Zaqueu começa a ouvir sobre Jesus. Ele começa a ouvir sobre os feitos de Jesus. E quando Jesus estava passando pela sua cidade, Zaqueu era uma pessoa considerada pequena. Ao Berre. Tamanho do Berre, eu acho. Ou do meu tamanho, que também sou pequeno. Ou do tamanho da Simone, que também é pequena. Somos pequenos, né, Simone? Mas valentes.
Então Zaqueu, ele sobe numa árvore, porque ele precisava saber quem era esse Jesus. Ele precisava contemplar esse Jesus, ele precisava ver quem de fato era Jesus. E Zaqueu sobe na árvore. E quando ele sobe, Jesus está passando, Jesus para. Gente, uma multidão estava com ele. Aonde Jesus era e ia, a multidão seguia. Jesus não vê Zaqueu na árvore. Ele olha para Zaqueu e fala, desça daí. Porque é hoje que eu vou me hospedar na tua casa. Perante toda aquela multidão religiosa, aquele povo começa a questionar como ele vai parar na casa esse pecador. E aí no verso, volta no verso 7. No verso 7, Jesus diz, mas o povo viu isso e começou a se queixar. Ele foi logo se hospedar na casa de um pecador. E questionavam. E falavam, será que ele não conhece? E aí Jesus fez a resposta, verso 8. Mas Zaqueu levantou-se, isso aqui, Jesus já está na casa dele, tá? Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse, Senhor, de agora em diante, darei a metade da minha riqueza aos pobres. E se eu roubei demais os impostos de alguém, devolverei quantas vezes mais. Uma transformação acontece na vida de Zaqueu só pela presença do Senhor dentro da sua casa. O homem pecador, indigno, condenado pelo homem, tem um encontro com o poderoso. E sem Jesus cobrar nada, sem Jesus exigir nada, ele diz, eu farei. E no verso 10, não, 9, top 9. Jesus lhe disse, hoje chegou salvação a este homem também é um. Jesus avisa para todos, houve salvação aqui. Aconteceu salvação aqui. Então Jesus revoluciona já em vida. Começa a mudar já ali. E começa a ser visto com outros olhos. Mateus 20, verso 28, também fala de algo muito interessante. A atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar. Ele diz que a nossa atitude tem que ser como a dele. Às vezes a gente só quer ser servido, mas nós não queremos servir. A nossa vida também serve para salvar os outros, porque a sua vida, a sua mudança, alcançará outras vidas. Esse é o intuito. É para isso que ele te transformou. Não foi simplesmente para você esquentar uma cadeira. Ele te transformou, não precisa dar um púlpito para você anunciar o reino dele. Basta você ser como ele é, por onde você estiver. Mudança existirá através da sua vida, amém? E para fechar esse momento, Efésios, capítulo 1, versos 17 ao 23. Pedindo que Deus, glorioso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê o espírito de sabedoria, para que vejam claramente e realmente compreendam quem Cristo é Cristo e de tudo o que Ele fez por 18. Oro para que seus corações sejam inundados de luz, a fim de que vocês possam conhecer a esperança para que Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança que Ele prometeu ao seu Eita. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para conosco, os que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder, verso 20, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu, à mão direita de Deus.
muitíssimo acima de qualquer governo celestial, autoridade, força e domínio. Sim, sua honra é muito mais gloriosa do que a de qualquer outro ser, seja neste mundo, seja no mundo futuro. Esse Deus está se apresentando para nós, amém? Ele veio para fazer a mudança, a transformação, a reforma. E quer nos usar. Porque no verso 22, vamos lá. É Deus. E Deus colocou todas debaixo e o fez para 23, que é o seu repleto, que é o autor. Ele está nos preparando para ser completamente dele. Não é cheio de razões, opiniões, pensamentos. Sinceramente, isso é desanimador. Quando a pessoa é guiada pelas suas razões e opiniões. Mas quando nós nos sujeitamos a viver o que ele é, nós nos tornamos o que ele determinou que seremos, amém? Eu sei que no decorrer do ano 2025, só ele sabe o que será esse ano. Mas ele está nos chamando para viver essa revolução que nós vamos viver. Eu não tenho nem ideia do que vai ser de agora em diante, porque o dia da manhã pertence a ele. Mas o meu coração está cheio dessa certeza que ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de nossas vidas, amém? Você crê nisso? Então, feche seus olhos nesse momento. A gente vai ter uma dança. Aí depois a gente, tá? Feche seus olhos. Deixa só juntos ao altar, por favor. O ser humano, os seus olhos fechados só ouça, tá? Nós, seres humanos, nós temos a mania de querer saber sempre o que está à frente, sempre o que vai acontecer. Temos curiosidade de sabermos o que vai ser. Mas, queridos, os que confiam no Senhor, eles são levados por Ele. São como os montes que não podem ser abalados, mas que permanecem para sempre. São como árvores plantadas à beira de um riacho. Pode vir a tempestade que for, a sequeira que for, permanece com as suas folhas sempre verdes, e em cada estação produzem seus frutos. Os que confiam no Senhor não têm decepção. Os que confiam no Senhor não são levados pelas decepções que fazem com eles. Mas os que confiam no Senhor permanecem até o fim, pois a sua confiança está no Senhor e não no seu próprio braço. Então que possamos nesse momento, aleluia, ser conduzidos por Ele, amém? Deixa o som normal, eu tenho mais falar. Sermos levados por Ele. À medida que confiarmos nele, à medida que nos entregarmos a Ele, Ele fará conosco o que de fato nos chamou para viver. Com seus olhos fechados, unimos as mãos agora para o alto. E reconhecimento desse poder. Reconhecimento ao mundo, ao inferno e aos céus. Reconhecemos a sua grandeza. Reconhecemos quem tu és. Pai, juntamente com a tua igreja, estamos aqui para cada dia aprender mais e mais contigo. Os desafios são imensos. Às vezes não sabemos se aguentaremos. Mas com tudo isso, o que nos garante é a tua presença e a tua palavra que nos diz que não estamos só. Seremos conduzidos pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor. E enquanto a sua presença estiver, permaneceremos de pé. E a sua presença só deixará de estar naquele grande dia. O dia ao qual o Senhor está nos preparando, que é a tua vinda de volta, Pai, para nos buscar. Enquanto isso, prepara-nos, forja-nos. Senhor, traz a tua habilitação para nós. Traga, Senhor, cada dia mais o teu fortalecimento. Que no final desse ano, ainda faltando 2 dias para finalizar, possamos poder ver que o Senhor, o grandioso Deus, o grande eu sou, é infinitamente mais do que pensamos.
coisas. O Senhor é Deus sobre nossas vidas. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos para que possamos preparar o caminho. João Batista preparou o caminho da tua vida em carne. Mas nós somos aqueles que estamos preparando a sua volta. A sua volta. Prepara-nos, Senhor, assim como João Batista foi preparado. Habilita-nos, Senhor, assim como ele foi habilitado. Que possamos ser pessoas de confiança sua, que carrega no peito o Evangelho, que não tem do que se envergonhar, mas que segue o passo de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Você crê? Vamos ver a dança que foi preparada, aleluia. Volta aí, volta aí. A partir de 2025 nós vamos viver isso aqui. Aleluia. E aquela outra, é outra. Olha isso, gente. Muitos desafios. Tá indo, tá indo, tá indo. Tá lindo, porque olha isso. É isso aí. Aleluia. Aleluia. Quando a revolução. Amém? Você não sente valor dessa imagem. Maravilhoso. Parece eu olhando assim, cego, ouvindo. Aquela coisa que você pá. É isso aí, Deus tem o melhor para nós, amém? Glória a Deus. Quando acender a luz, deixa eu dar um recadinho. Lembra o teu irmão? Você consegue olhar para ele e profetizar algo assim de muito poderoso? Amém? Amém? Vocês estão prontos para viver o extraordinário de Deus? Eu estou. Vamos embora. Vai ser o tanto. Pai, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como aqueles a quem o Senhor tem preparado, formado e habilitado para ser teu corpo, teu representante, na direção do cabeça, Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo, que possamos, Pai, a cada dia mais e mais nos aprofundar em Ti, que possamos crescer no aprendizado, Pai, da Tua palavra, e que possamos ser aqueles que anunciam o Teu reino e que preparam o Teu caminho para a Tua chegada, que possamos ser aqueles que o Senhor tem o prazer de estar no meio, aonde a Tua presença nada impeça de estar, aonde o prazer do Senhor é estar conosco, e aonde o nosso prazer é estar contigo, que possamos a cada dia mais e mais experimentar a experiência própria, a grandeza da sua grande e poderosa vontade, que é boa, perfeita e agradável, que possamos viver a junção da tua palavra, a ação da tua palavra, da tua verdade, o que plenamente ela fala a nosso respeito, que possamos nesse final de ano, Senhor, passar de cabeça erguida e entrar numa nova trajetória, uma nova fé de cabeça erguida, pois aquele que nos garante é maior do que o que se apresenta. É Jesus. Reveste a tua igreja, forme a tua igreja, prepare os teus jovens, Senhor, prepare os teus bolsos, habilita o seu ministério e faça-nos, Senhor, o que o Senhor quer que sejamos. Que não viemos neste lado para a direita, nem para a esquerda, nem nada, nem um passo para trás. Mas que todo pensamento, que todo sentimento seja voltado e que possamos avançar. Aliás, aqui é pé, de mãos dadas, segurando uns aos outros, animando uns
permaneceremos em Ti, Jesus. Porque o Senhor nos transformou a justiça de Deus, grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado pelo meu Pai. Em Cristo eu cresço, progrido e prospero, porque nós somos salvos, curados e prósperos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarda, que o Senhor resplandeça hoje na sua bênção e os deixa de paz. Ele não ama os reis, ele não abençoe a sua casa. Continue conosco, vamos mais uma era, mais um tempo, mais um momento em Jesus, amém? Abraça o irmão. Que Deus deseja